Meu nome é Jair. Tenho 41 anos. Nasci e cresci em Aparecida, no Vale do Paraíba. Quem é daqui sabe que a cidade respira romaria, promessa e silêncio de madrugada. A gente aprende cedo a respeitar o rio, a passarela da fé e as histórias que correm pelos becos. A minha é sobre uma bica antiga, discreta, numa rua atrás do Paraíba do Sul, perto de um talude de terra onde o barranco morde o asfalto nos dias de chuva forte. A água cai fria o ano inteiro. Os mais velhos dizem que foi aberta no tempo do meu avô, quando a água da rua falhava e o povo ia ali com lata e balde. Eu tinha 8 anos quando ouvi a primeira vez falar do menino da bica. A versão era simples. Aparece sempre molhado, perto da água. Se você perguntar onde mora, ele aponta para o rio. Cresci, mudei, virei ajudante de refrigeração, casei, me separei, voltei para Aparecida para cuidar da minha mãe. E a bica continuava lá, igual, pingando na mesma pedrinha, fazendo o mesmo som de sempre, como um relógio que não precisa de pilha. No começo de maio, depois de uma semana de chuva miúda, precisei atravessar o bairro à noite. Era umas 23h40. Não tinha quase ninguém na rua. O ar estava frio, cheiro de terra molhada e de sabão vindo de alguma lavanderia que ainda trabalhava. Eu encostei a moto no meio-fio, ao lado de uma casa com muro baixo, e fui a pé. Dava para cortar caminho passando pela Rua da Bica. Eu não tinha pensado nela, só queria chegar mais rápido. Cheguei na esquina e ouvi água correndo. Normal. Mas tinha outra coisa por baixo, um barulhinho que demorou uns segundos para eu entender. Passos descalços correndo, chinelinho batendo no asfalto molhado. Eu parei. Ninguém. A bica ficava a uns 50 metros adiante, entre um poste velho e um muro de tijolo aparente coberto de era. A lâmpada do poste falhava de vez em quando, deixando a rua mergulhada em um cinza cheio de manchas. Cheguei perto e senti o spray frio da água bater no rosto. Foi aí que vi as marcas no chão. 2 pares de pegadas pequenas, indo e voltando da bica, bem frescas, brilhando na luz fraca. Passei a lanterna do celular por cima. A água refletiu como espelho. As marcas eram de criança. Deve ter sido alguém agora há pouco. Só que a rua estava quieta de um jeito estranho. Aquele quieto que a gente sente até no dente. Olhei para o lado, nada. Para o outro, nada. Quando abaixei para encostar a mão na poça, a água estava gelada. E as pegadas, apesar do brilho, não escorriam. Como se tivessem acabado de aparecer e ficado paradas no tempo. Meu corpo fechou sozinho, como se eu tivesse sentido um vento que não passou. Eu me levantei devagar e fui chegando na bica. O cano antigo, descascado, cuspia um fio constante. Ao lado, a pedra de sempre, polida por décadas de mão, tinha uma moeda apoiada no cantinho, grudada pelo musgo. Quando encostei os dedos na pedra, ouvi um risinho, curtinho, de criança. Não era gravação, não era gato, não era nada que eu conhecesse. Veio de dentro da água. Eu recuei um passo. O poste apagou por 1 segundo e voltou, e nesse claro escuro a rua ficou diferente, como se eu estivesse vendo a mesma coisa, mas num minuto anterior. As pegadas agora eram 3 fileiras, indo e voltando da bica, e uma mão pequena apareceu marcada na parede, molhada, como quem apoia para subir o meio-fio. Eu quis ir embora, só que um sussurro chamou meu nome. Baixo e claro,
no tom que a gente usa quando não queres assustar. Jair. Ainda hoje, se eu fechar os olhos, eu ouço do mesmo tamanho, sem eco, do meu lado. Olhei de novo para o chão e vi outras pegadas se formando, do meu número, mas apontadas para a bica, como se eu já tivesse andado até lá. Eu juro que eu não mexi os pés. Mesmo assim, a água parecia me esperar. Eu respirei fundo, encostei o dedo no filete que caía e a água esfriou mais um tanto, num choque que subiu pelo braço. Eu tirei a mão no reflexo e nesse exato momento a moeda que estava grudada no musgo deslizou sozinha e caiu no chão com um cleque fino. E o risinho voltou, um pouquinho mais perto. Ei! Disse eu. Não sei para quem eu disse. Apenas saiu. A lâmpada piscou mais uma vez e a água, por um tempo que eu não sei contar, engrossou como se alguém lá dentro tivesse aberto a torneira. Foi quando eu vi o joelho. Um joelho pequeno, nitidamente molhado, parado atrás do fio de água, como se alguém ajoelhado quisesse beber sem ser visto. Minha garganta fechou. Não consegui dar um passo. O joelho sumiu e o barulhinho de chinelinho correu para a esquina sem ninguém. E mesmo assim, espirrou água no meu tênis. Eu não corri. Eu voltei devagar, sem perder a bica de vista, com uma sensação de que eu tinha sido apresentado a alguém. Naquela noite, deitado, eu sonhei com um menino de uns 8 anos, cabelo grudado na testa, camiseta atristada. Ele segurava uma garrafa de refrigerante cortada no meio, como a gente fazia para beber água na rua, e apontava para o rio. Acordei com o som da água no ouvido e entendi que se eu não voltasse, o som ia comigo. Voltei na tarde seguinte, de boné e garrafa. Queria 2 coisas: provar que era coisa da minha cabeça e, se não fosse, entender sem inventar nada. Fui de dia, com movimento. A rua estava viva. Um senhor varrendo na calçada, uma moça com um carrinho de bebê, um cachorro que me acompanhou até a metade do quarteirão. A bica seguia a mesma, mas tinha 3 moedas novas no canto da pedra. Aproximei. A água era limpa, fria, sem cheiro ruim. Encostei a garrafa, enchi devagar. Do lado, grudado no musgo, tinha um adesivo escolar rasgado, daqueles de caderno antigo, com um nome borrado, Mauri alguma coisa. Bati foto, gravei um vídeo rápido. No celular, o som da água parecia mais alto do que ao vivo. Um volume estranho, quase próximo demais do microfone. Um senhor parou e falou sem que eu perguntasse: "Esse lugar aí já puxou muita promessa. O senhor lembra de história de menino aqui?" Ele coçou a cabeça. "Lembro, de um sumiço. Mas o povo mistura rio com bica. Eu só sei que não veio mais." "Quem?" "A mãe, ué. Quem procura para sempre é a mãe." Fiquei com aquilo no estômago. Agradeci e fui embora. Mas na esquina voltei. Comigo é assim: se encana, eu preciso resolver. Esperei escurecer. 19h20. Céu clino, a rua foi ficando mais vazia, o cachorro sumiu. Levei uma lanterninha pequena, aquelas de chaveiro, só para dizer que eu não estava no escuro total. Cheguei na bica. Coloquei 2 moedas na pedra e deixei a garrafa de plástico encostada, de boca para cima. O fio de água fazia um som constante, que às vezes acelerava sem eu entender por quê, como se alguém mexesse na torneira lá dentro da parede. "Eu sou o Jair." Falei normal, para ninguém se assustar. "Eu sei", respondeu baixo na minha nuca. Virei com a lanterna.
O feixe varreu o muro, o poste, o chão e nada. Só as poças pequenas e o brilho das moedas. Quando voltei a luz para a bica, a garrafa que eu tinha deixado virada para cima estava de boca para baixo, como se alguém tivesse bebido ali rápido, deixando bolhas subirem no pescoço do plástico. Eu disse, tá bom, como quem fala com criança, e encostei os dedos no filete de água. A temperatura caiu um tantinho, doeu na unha e eu tirei a mão. Nesse exato momento, uma mão menor ficou marcada de água ao lado da minha, por dentro da pedra, do lado do cano. Não era a pegada, era a mão mesmo. Os 5 dedos perfeitos, do outro lado do musgo. Eu travei. A mão sumiu. Deu vontade de chorar. Não de medo, de ver e não poder pegar. Você quer o quê? Perguntei. O barulhinho de chinelinho mandou atrás de mim. 3 passinhos. Parou e um risinho baixinho respondeu de dentro da água. A lâmpada do poste piscou. A rua ficou num preto e branco de cinema antigo e o filete da bica engrossou de novo, como se alguém abrisse mais. Eu entendi ali que eu não ia tirar uma verdade de jornal daquela esquina. Eu só podia aceitar e fazer direito. Coloquei as 3 moedas que eu tinha dentro do bolso na pedra. E disse, se tiver com sede, pode beber. Eu fico aqui. Fiquei parado, encostado no muro, e deixei o celular filmando de lado, sem olhar para a tela. Não queria provar, queria estar. O som da água mudou bem de leve, como se alguém bebesse com cuidado para não derrubar. Então, devagar, a água parou 1 segundo e voltou. Peguei o celular. No vídeo, por 3 frames, a bica não cai. E dá para ver uma sombra pequena cruzando a frente da água, do tamanho de um busto de criança, cabelo colado na testa. Eu respirei fundo, guardei o celular e falei, posso te levar para casa? O risinho não veio. Veio um silêncio de rio. Antes de ir, um brilho chamou minha atenção no escurinho da base do muro. Meti a mão, puxei devagar. Era um pingente de alumínio amassado, em forma de chuteira, daqueles de mochila de escola. Atrás, arranhado, dava para ler Mauri. O resto, comida pelo tempo. Eu entendi que isso não era meu. Nem era da cidade mais. Era de alguém. No dia seguinte, bem cedo, fui até a guarita da delegacia e perguntei, sem inventar. O senhor lembra de menino desaparecido aqui na área da bica, perto do rio, nos anos 90? O guarda olhou para cima como quem pesca coisa antiga. Lembro de um Mauri. Maurício, acho. Foi uma chuva grande. E a mãe? Mudou. Muita gente muda depois. Eu voltei à bica com o pingente limpo, tirei a corrente do meu pescoço e passei nele. Prendi no cano, pertinho da água. E falei do jeito que eu gostaria que alguém falasse comigo se eu tivesse 8 anos e sede. Eu sei teu nome. Eu trouxe água. Eu volto amanhã. Naquela semana, comecei a passar ali todo o fim de tarde com uma garrafa limpa. Não filmei mais, não quis. Algumas vezes eu ouvia os 3 passinhos chegarem e pararem atrás de mim. Outras vezes, a água baixa por 1 segundo como se alguém encostasse e soltasse. E, de vez em quando, uma risada curta estoura no ar e vai embora pela rua, na direção do rio. Não tem milagre nessa história. Tem sede, tem espera e tem nome. Quando passo de madrugada pela esquina e vejo a moeda mudada de lugar,
Eu cumprimento como se fosse gente e deixo outra. E esse foi mais um relato de mais um inscrito do canal Arrepiei. O relato de hoje foi de Jair, da cidade de Aparecida. Se ainda existir alguém ouvindo, eu só queria que soubessem que isso realmente aconteceu. Se você curte histórias e relatos reais de terror, se inscreva no canal Arrepiei e te vejo no próximo relato. Se você tiver coragem, é claro.